Eu vou falar hoje disso que o Senhor pôs ao meu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Isso aí aprendeu a dar glória a Deus. É isso aí, irmãos. Falei hoje de manhã. Se você aprender a dar glória a Deus em qualquer situação, o inimigo não pode ficar perto de você. Passou um pensamento ruim, você diz glória a Deus. Passou por situações que às vezes o pensamento vem, você diz glória a Deus. Qualquer situação, dê glória a Deus. Escolha dar glória a Deus. Fomos criados para dar glória a Deus, amém? Tá vendo a Dai Mai, daí veio de São Paulo. Veio de vez, Dai? Veio de vez. Seja bem-vinda de volta aqui à cidade, viu? Cidade natal que a gente aqui também. Deus abençoe. Eu vi lá o nome da sua mãe também, não deu para ela ver? Mande um abraço a ela, deve estar ouvindo a gente. Um abraço a ela, a família aí, a matriarca da família Maida. Um abraço ao pai da Daiane, sejam bem-vindos também, sempre conosco. Tiago capítulo 4, verso do 13 ao 17. Diz assim o texto: E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, ou que é a nossa vida? É um vapor que parece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso deverias dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto ou aquilo. Agora, pois, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não faz, comete. Olha aí, irmãos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A pessoa diz, eu não sou pecador. Você sabe o que é bom de fazer, não faz. Cada vez que eu e você não faz, a gente comete pecado. Porque a gente sabia que poderia perdoar, poderia amar, poderia cuidar melhor, poderia responder melhor com o olhar, sem raiva, sem mágoa. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos mudar ou não precisamos? A gente precisa bater nessa caixa antiga, velha, aqui, dizer, eu preciso mudar. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, sobre o relógio da vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de algo que com certeza muitos aqui vão lembrar. Tinha uma sátira que era feita num desses programas de humor da televisão, que era o dia que a morte vinha para buscar um grande empresário de negócios ocupado. E ele não se atentava àquela morte. Então naquele programa, ele estava ali falando ao telefone com a esposa. E ele muito ocupado, enquanto a esposa falava ao telefone, ele dizia, o que você quer mais, meu amor? Eu te dou tudo, eu te dei um apartamento. Você quer um carro novo, joias, dinheiro? O que você quer mais? Eu coloco mais crédito no seu celular, eu coloco mais crédito no seu cartão de crédito. O que você quer mais? Eu te dou tudo. Aí de repente ela falava algo lá, ele dizia assim, já sei, amor, cuidado, afeto, carinho. Eu não tenho tempo para essas besteiras não, eu sou muito ocupado, eu tenho uma reunião agora, tchau. Naquela época o telefone não era igual esse do celular, era daqueles de desligar assim. E ele desligava, e nessa hora que desligava a morte aparecia. E ele dizia, ei, quem é você? Ele diz, eu sou a morte, vim te buscar, chegou o seu dia. Ele disse, que é isso? Eu não estou nem doente. Ele falou, não que você não saiba, porque você é sedentário, trabalha demais, seu colesterol está alto, tem glicérides, daqui a poucos minutos você vai ter um infarto e você não sabe. Eu vim para te buscar. Ele diz, de maneira alguma, como que eu posso morrer agora? Eu estou muito novo para morrer. Ele diz assim, todos falam isso. Não, mas eu não posso ir agora. Ele falou, eu já sei que você está preocupado. Você está preocupado porque alguém um dia vai levar suas crianças para brincar naquele parque, ou dar uma volta, fazer aquele passeio que você nunca faz, e alguém vai fazer no seu lugar. Você está preocupado que alguém vai fazer a viagem com a sua esposa, que sempre pede, que aqui pertinho você nunca vai. Você está preocupado que alguém vai atender o desejo, todo aquilo que você não faz. Ele diz, meu amigo, já começa a chamar a morte de meu amigo. Diz, meu amigo, olha, nós vamos fazer um negócio. Tem jeito para tudo. Ele diz, menos para a morte, mas eu vim aqui negociar. Ele tira a sua maleta. Ele diz, olha, eu vou fazer um cheque. Quanto que a senhora quer, dona Morte? Para me deixar mais 30 anos vivo. Ela diz, 30 anos é muito. Ele diz, 20 anos. Ele diz, é muito. 10. Ela diz, 5. Ele, tá bom, 5 anos. Ele diz, 5 dias. Ele faz o quê? 5 dias. 5 dias. Para você ter uma vida melhor antes de você ir embora dessa vida e refazer as coisas que você não tem feito. Era um programa de humor. Eu estou aqui contando exatamente, mas no programa
acabava fazendo humor. Nessa hora que ele falava 5 dias, ele passava a mão no telefone novamente, ligava para a esposa que ele havia deixado de lado, diz: meu amor, e ela nem sabia quem era. Disse: quem é? Como quem é? Eu sou o seu marido. Olha, eu estou preocupado, eu estou querendo aqui pedir perdão para você, acho que eu fui muito grosso com você. Ele falou: mas o que houve? Não, eu mudei de ideia, a vida é muito curta, né? Você sabe, né, meu amor? E que tal a gente fazer aquela viagem que você sempre queria? Sabe aquela viagem com as crianças de férias? Acho que ela fala alguma coisa, ela fala assim: em dezembro. Ele diz: dezembro não, nós temos que ir agora, porque a vida é muito curta, eu posso não estar aqui daqui a 5 dias. É uma sátira, mas na verdade é uma grande verdade. Quem de nós aqui pode garantir, como no texto, que nós vamos estar aqui amanhã? Um grande evangelista renomado, ele contava sempre uma mesma história. Quando ele ia falar sobre salvação no seu púlpito, ele contava a história de que certa vez um pastor estava andando numa alta estrada de muito movimento à noite, e ele estava feliz porque o trabalho da igreja estava indo tudo bem, estava tudo tranquilo, ele estava contente. E logo no outro dia de manhã ele sairia de férias, a tão esperada férias, com a família, com os filhos, com a esposa. E ele estava pensando nisso, enquanto ele viajava, pensava nisso naquela noite. Se aproximava do outro lado, avançava do outro lado um ônibus, no sentido contrário. Nenhum dos dois motoristas sabia que a poucos instantes uma tragédia estaria para acontecer. De repente, num determinado momento, o motorista do ônibus perde o controle, passa para outra pista, se choca violentamente de frente com o carro daquele pastor, que acaba a vir falecer logo dias depois no hospital, sem se recobrar a consciência. E quando foram mexer no carro do pastor, encontraram a Bíblia ali do lado do carro, e no meio da Bíblia tinha um bilhete de um papel escrito: o relógio da vida só para uma vez. E não tem homem no mundo sequer que possa imaginar o dia, a hora, o segundo que os seus ponteiros vão parar de girar. E dizia o bilhete: o único momento que você tem é o momento presente agora, então aproveite ele da melhor forma. E continuava o bilhete: que pode ser que amanhã os ponteiros do seu relógio estejam parados. Meu irmão, e você que me ouve, meus amigos aqui que me ouvem no Facebook, ou que vão me ouvir depois que a mensagem estiver pregada, o relógio da vida não sou eu e nem você que dá corda ou troca a bateria dele. Ninguém pode saber o dia, o momento, a hora que ele vai parar de girar os seus ponteiros. Pode ser sem nenhum aviso, como foi nessa história. Essa história de Tiago, escrito numa carta de Tiago, e aqui Tiago é o irmão do Senhor. A Bíblia diz assim: Tiago, o irmão do Senhor. É o irmão do Senhor Jesus mesmo. Alguns dizem que chama a Maria de Virgem Maria foi até o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi virginal. Mas depois você lê os evangelhos, leia os evangelhos. Ele teve irmãos e irmãs. E Tiago é um dos irmãos de Jesus. Tenha a curiosidade de ler em casa, no cabeçalho, vai dizer assim: Tiago, irmão do Senhor. Esse era um dos filhos de Maria logo após o nascimento de Jesus, irmão do Senhor. Então ele tinha algo a contar. Tiago estava escrevendo essa carta com muita propriedade, porque ele havia vivido na pele, vivido ao lado do seu irmão Jesus todas as coisas, tinha crescido, visto o evangelho, visto aquele homem que fez todas aquelas coisas e um dia morreu na cruz. E ele estava escrevendo essa carta não para uma igreja como a nossa ou qualquer outra. Ele não estava escrevendo em particular para alguma pessoa, ele escrevia a um grupo de cristãos que estavam espalhados num tempo de pós-ressurreição. Essa carta foi escrita anos 50 após a ressurreição de Cristo. Então possivelmente o assunto ressurreição estava em pauta. Eu vejo aqui que tem muita gente que lembra. Vai ter gente que vai lembrar da Copa de 70. Eu lembro de ouvir, mas tem gente que lembra. Quem lembra da Copa de 70? Quem de assistiam ver? De assistir a Copa de 70? Você é mais novo que eu. De assistir a Copa de 70, tem alguém? Ninguém quer levantar, hein? O marido ali levantou, né? Há 50 anos atrás, e as pessoas falam ainda e lembram. O assunto da época, do momento, ainda falava: você lembra do assunto de Jesus que se ressuscitou? O assunto estava em pauta, mas os cristãos estavam espalhados, talvez num tempo como esse, onde em tempo de pandemia não pode se agrupar e os cristãos estão todos espalhados. E mal sabia eles que o relógio da vida deles continuava girando. Então Tiago escreve essa carta porque ele conseguiu encontrar alguns erros na vida daqueles cristãos que estavam espalhados. E eu enumerei alguns conselhos hoje aqui e gostaria de falar com vocês. Tiago falava assim: ei, vocês dizem que hoje ou amanhã vão a essa ou aquela cidade, e lá trabalharão, ficarão um ano e farão ali um futuro, ganharão dinheiro. Parece que a vida de vocês termina nesse propósito somente.
O apóstolo aqui, Tiago olhava para aquele pessoal e imaginava assim: parece que tudo que vocês vivem é exatamente o que vocês querem, um projeto de serem bem-sucedidos nessa terra. Ele dizia: tem alguma coisa errada com isso? Eu gostaria de falar com vocês. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, está escrito no verso 13, se você está aí, 4:13, Tiago 4:13, diz assim, a minha tradução: e agora vós que dizeis, hoje amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Outras traduções diz atentai ou atendei. Tem alguém aí que diz isso? Atendei, diz isso, atentai. Irmãos, primeiro tópico aqui da minha mensagem: o relógio da vida passa pela brevidade da vida, passa pela atenção, atentai. Era como se o relógio despertasse ali, aquele relógio que desperta logo de manhãzinha para você ir trabalhar e não quer arrumar um jeito de parar ele. Aquele despertador que toca e estava dizendo: atentai, vocês que dizem hoje, amanhã, daqui um ano iremos a tal lugar, pois vocês não sabem se amanhã estarão aqui. Tenha atenção, quais os projetos que você tem feito? Ninguém sabe se daqui a pouco a gente estará aqui. Eu gosto de lembrar sempre da história de um amigo meu, um pastor de Ribeirão, que contava a história de um casal que saiu do encontro. Quem já foi no encontro com Deus? Deixa eu ver aqui. Aleluia, que maravilha, hein? E saiu do encontro, é maravilhoso. Eles chegavam comentando e conversando, preparando o jantar. A esposa chamou os filhos, diz: olha, vão indo para a mesa, eu já estou preparando o jantar, a gente vai ter aquele jantar. A conversa sobre o encontro, aquela alegria. De repente lá da cozinha ela diz bem, e o pessoal naquela algazarra na escola, lá na sala, e conversando, ela fala de novo bem. E no terceiro já não dá mais para ela falar. Ela cai na cozinha, a hora que a família chega, ela teve um infarto fulminante. Morreu naquele dia, naquela noite, antes do último jantar em família. Você está preparado para o último jantar da sua história? Você está preparado? O que você faria se hoje fosse o último jantar em família? O que você faria? Amaria mais? Ligaria para todas as pessoas que faz tempo que você não fala? Seria menos ranzinza? O que você faria? Se você fosse como dessa história, tivesse só 5 dias de vida, o que você faria? Perdoaria mais? Estaria mais próximo dos seus? Estaria mais próximo dos seus pais? Estaria mais próximo dos seus filhos? Estaria mais próximo da sua esposa? Pararia de tanto corre-corre com o trabalho? Passou a vida trabalhando? O que você faria? O relógio da vida passa pela brevidade. A vida é muito breve, é muito rápida. Temos que resolver logo as prioridades. O relógio da vida passa também pelos nossos negócios. Vamos lá, verso 13 mesmo, na parte C do versículo. Pois que ele diz assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro ou ganharemos. Faremos negócio, ganharemos dinheiro. Não tem alguma coisa errada em você ir para uma cidade, um curso, uma cidade que você passou um curso, aquilo que você sonhava, e você querer viver bem, ter sucesso? Tem alguma coisa errada? Você querer se dar melhor e dar um futuro melhor para a sua família? Tem alguma coisa errada? Claro que não. A única coisa errada é quando você faz única, exclusivamente aquela razão da sua vida, independente, sem se imaginar se a presença de Deus vai com você naquele negócio, sem imaginar se a aprovação de Deus está com você naquele negócio. Você vai por sua única conta e risco, pela sua própria capacidade e vontade, indo num negócio que talvez Deus não esteja. Aqui ele estava dizendo: vocês não sabem se amanhã vocês vão estar aqui. Sabe o que vocês deveriam dizer? Tiago falou. Com certeza ele estava falando para um grupo de pessoas que estavam negociando e queriam crescer, como nos dias de hoje. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e ganhavam. De repente veio o dilúvio. Essa é a passagem. Talvez nos dias como hoje, negócios e negócio, e correria, e trabalho, e ganhar, e viagens. Vocês não sabem se estarão aqui amanhã. Talvez vocês devessem dizer assim: se o Senhor quiser, estaremos lá. Se o Senhor aprovar, estarei lá.
Se for da vontade de Deus esse negócio, eu estarei lá. Se Deus estiver nesse mesmo negócio, eu estarei lá. Se esse projeto que eu estou fazendo é o mesmo projeto alinhado com Deus, eu estarei lá. Porque se eu estiver num projeto vencedor, conquistando, voando, crescendo nas minhas conquistas, mas Deus não estiver lá, é para minha queda, é para minha derrubada. Quem quer caminhar sem Deus? Muitas vezes a gente quer que Deus esteja nos nossos negócios. A gente fala: Deus, me ajuda. A coisa que a gente mais faz é falar, pedir oração para Deus. A gente fala: Deus, nos socorre. Senhor Jesus, estou precisando do Senhor, estou angustiado, estou triste, meus filhos, tanta coisa. E essa oração é legítima, irmã. Essa oração nós devemos fazer. Mas nós devíamos fazer as mesmas orações quando estivéssemos pensando em alcançar e ganhar, angariar coisas maiores. Deveríamos falar: Senhor, eu estou fazendo aquele negócio, eu estou pensando em mudar de cidade, eu estou pensando em mudar de igreja, o Senhor está indo comigo, eu estou pensando em namorar, em casar, dar esse passo importante, o Senhor está comigo nisso. Porque às vezes a gente relaciona com Jesus como se fosse antigamente na religião. Porque a gente ensina aqui na igreja que Jesus Cristo não é religião. Nós não somos chamados evangélicos, nós somos cristãos, amém? Evangélico é um rótulo que alguém colocou, evangélico, católico, espírita. Nós somos chamados para seguir a Cristo. Eu e você somos chamados para ter um relacionamento pessoal com Cristo, o mesmo relacionamento que você tem com a esposa, com os filhos, com os amigos. Não é tão chato quando alguém manda despedir alguém por e-mail ou por WhatsApp, não é chato isso? Às vezes a gente relaciona com Jesus como se fosse assim, informalmente. A gente só fala com Ele quando está difícil, quando está doendo. Mas quando a gente está indo para um lugar legal, quando a gente está indo para um negócio, a gente nem se lembra dele. E gostaria que Ele estivesse lá conosco. Não queira você construir algo longe da presença de Deus. Aonde está Jesus nos seus negócios? Aonde está Deus nos seus sonhos? Qual o lugar dele nos seus projetos? Qual o lugar que Ele ocupa? O relógio da vida nunca para de girar. Aliás, tem algo que foi falado muito importante. Timóteo certa vez falou algo muito importante: em aumentando as vossas riquezas, não ponhais nela o vosso coração, porque o amor das riquezas é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala de alguns males, vou falar de novo: em aumentando as vossas riquezas, os vossos bens, não ponhais nela o vosso coração, porque o amor às riquezas, e não o amor ao dinheiro, mas o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Sabe quando vem aquela inveja, quando você passa pela timeline lá no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram? Aonde fulano está, viajou. A inveja vem da raiz do amor à riqueza. Ela pode, ela foi, ele foi, fizeram aquela festa de 15 anos, fizeram aquele festa de primeiro ano, fizeram, eu não faço. De repente o marido chega em casa, não sabe por que a mulher está encrabunhada. É porque a raiz de todos os males é o amor à riqueza, que alguém pode, outro não pode. O amor à riqueza pode produzir solidão do sucesso. As pessoas às vezes ganham muita coisa, ganham tudo, tem tudo, não tem paz, não tem alegria, não tem amigo. Eu vi certo empresário que morreu no final deste ano. Ele dizia: olha, eu tentei alcançar o sucesso e conquistei, só que eu queria ter um pouco de paz, não deu tempo. Ele morreu. Às vezes a pessoa corre tanto atrás do sucesso, perde a paz. Amor à riqueza, a raiz de todos os males. E é isso que Jesus nos alerta. Ele diz assim: olha, atentai, guardai-vos contra toda a avareza. A avareza é amor ao dinheiro. Guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E Jesus conta uma parábola. Ele diz: um certo agricultor, um certo homem do agronegócio, produziu muito naquele ano. E ele falava consigo mesmo, a palavra diz arrazoava. Ele argumentava com ele mesmo. O orgulhoso fala com ele mesmo. O orgulhoso não tem ninguém melhor para falar com ele. Ele mesmo, ele diz: não quero falar com ninguém, que não tem ninguém melhor que eu. Eu com eu estou falando comigo mesmo. Ele arrazoava com ele mesmo. Vou derrubar os celeiros, a soberba. Vou derrubar os celeiros velhos, vou construir maiores. E vou armazenar toda essa minha colheita. E vou dizer para mim mesmo e para minha alma: come, bebe, regala-te, descansa, porque terá por muitos anos. Hoje, amanhã, daqui um ano, não sabeis. Naquela mesma hora, na parábola de Jesus, vem uma voz do céu e diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tem guardado, para quem ficará? E Jesus termina assim: assim é a vida do homem, que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus.
O relógio da vida passa pelos nossos negócios, as nossas conquistas e aquilo que a gente tem mais amor. Aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Seu tesouro está em ganhar, ter. Seu coração está aí. Seu tesouro está aqui, o seu coração está no sexo. Pensa a vida inteira. Seu coração está aí, você não vai ser feliz. Você não encontrou Jesus ainda. Você veio à igreja só para ter riqueza. Você veio à igreja para encontrar alguém. Porque quem encontra Jesus é feliz de fato, tendo, não tendo, vivendo bem ou não vivendo, tendo dificuldades, tendo enfermidade. Ele é a mesma pessoa. Porque o relógio da vida não para. Ele passa sobre a brevidade, passa sobre os nossos negócios. O relógio da vida passa por nossas escolhas. Olha o verso 13 novamente, a parte inicial do verso. Diz assim: e agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos. Essa expressão hoje e amanhã é a expressão que a gente faz a todo momento. Diz quando vai ser. Você diz, olha, talvez hoje, ou talvez amanhã, mas às vezes a gente bate no peito como se a gente fosse estar aqui amanhã. Mas quem pode garantir? Essa indecisão, eu quero chamar a atenção a você. Até quando você vai ficar nessa indecisão da sua vida? Até quando você não vai ser uma pessoa firme? Até quando você não vai decidir? Você é chamado de cristão. Você é cristão de fato. Você encontrou o Cristo vivo de fato, não aquele que está crucificado. Até quando você não vai ter um comportamento de cristão? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem nova vida. É chamado de nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há mais espaço para ser aquela pessoa antiga, aquela pessoa murmuradora, reclamadora, desanimada, triste, angustiada. Não tem espaço mais. Uma pessoa que nasceu em Cristo é nova criatura. As suas escolhas são diferentes, a sua fala é diferente, o seu viver é diferente, as suas brincadeiras é diferente. Ei, Deus te chamou para ser íntegro, uma pessoa só. Deus nos chamou eu e você para viver uma duplicidade. Deus nos chamou e você para ter uma vida dupla. Aliás, quem tem vida dupla na patologia, né, a doutora está aí, na patologia dupla personalidade. E Cristo não chama eu e você para ter dupla personalidade. Cristo chama eu e você para ser inteiro. Não dá para entregar 80% para Cristo. Não dá. Entregue seu coração hoje. Quem são casados aqui? As mulheres e os maridos casados. Deixa eu ver aqui. Levanta a mão bem alto para mim ver você. Os casados são mais fortes. Pode levantar a mão mais forte. Os casados não têm vigor. Se a sua esposa, o seu esposo chegasse para você com uma garrafinha de água, com uma garrafinha de água na mão e dissesse para você assim, ó, meu amor, olha, eu peguei essa água geladinha para você. 99% da água aqui é pura, só 1% só água de esgoto. Você toma? Tomaria? Mas é 1% só. Você disse, não. Ou se ele chegasse e falasse assim, meu amor, chegasse em dezembro e dizendo assim, meu amor, eu esse ano, eu amei você todo dia. 99% do meu tempo eu amei você. Você ficaria feliz? Você ia ficar assim, o que será que ele fez com aquele 1%? Não ia? Como que a gente quer se dar a Deus com pouca coisa? Como que a gente quer dar a Deus não sendo inteiro? O Senhor Jesus chama eu e você para ter escolhas concretas. Escolhe viver uma vida diferente. Tenha boas escolhas. Tem pessoas que passam a vida inteira se chamando cristão, lotam as igrejas, sentam todo domingo, às quartas-feiras, ouvem os estudos, mas nunca tomam uma posição de cristão. Ao invés de você ficar vivendo odiando, escolhe amar. Ao invés de você ficar reclamando, escolhe orar. Porque reclamar é você clamar depois do que você clamou. Reclamar é como se Deus precisasse que alguém falasse de novo. Você acha que Deus precisa que alguém fale 2 vezes com ele? Você acha que precisa? O homem precisa, Deus não. Reclamar é clamar novamente. Ao invés de reclamar, ore. Ao invés de se calar, louve a Deus. Seja alguém que dê glória a Deus sempre, em qualquer lugar. Ao invés de você ser conhecido como aquela pessoa que fere todo mundo nas redes sociais, nos lugares onde vai, no trabalho, escolhe curar as pessoas. Escolhe curar com a sua palavra, com o seu olhar. Tenha uma pessoa íntegra, seja uma pessoa cristã de fato. Quem está me entendendo, diga amém. Tem pessoas que às vezes você encontra ela, você diz, irmão, você leu a Bíblia? Ela fala assim, pastor, eu tenho dificuldade para ler. Irmão, não dá, irmão.
não dá para encontrar cristão que tem dificuldade para ler. Sabe por quê? Porque aprove a mim e a você ser salvo, o nosso Deus quis salvar a humanidade através de um livro, e Ele ensinou eu e você. Se você não ler, vou dizer uma coisa para você, e eu tenho que te dizer, você não vai ser salvo e vai para o inferno, porque aprove a Ele salvar a humanidade toda pelo livro. Ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E Ele diz: examinais, porque julgais ter nela a vida eterna. Você gostaria de viver eternamente? Você gostaria de viver para sempre com o Senhor? Você gostaria de ir para um lugar que não tem mais dor, tristeza, saudade? Examina a Escritura, essa palavra que muitos nem pegam na mão mais. Aprove a Deus salvar a gente através de um livro. Não dá. Aprende a ler. Aprende a ler, querido. Aprende a ler. Sabe por quê? Às vezes a gente lê bula de remédio, a gente lê jornal eletrônico. Alguns infelizmente leem até pornografia, mas não tem tempo para ler as sagradas letras que traz salvação. Salvação para mim e para a sua história. Escolha melhor. A brevidade da vida passa pelas escolhas. Hoje está tão difícil. Eu estava feliz aqui, continuo falando dos meninos aqui, as meninas que aqui estão, os garotos e as meninas. Hoje também de manhã tinha bastante adolescente e jovem. Eu estou feliz de ver todo esse pessoal crescendo aqui. E falei, enumerei os nomes das pessoas aqui. Troquei alguns, né, Cris? Mas eu enumerei aqui e me lembrei, fiquei feliz. Sabe por quê? Porque há 32 anos atrás eu escolhi ser feliz e encontrar minha esposa na casa do Senhor. Eu vejo os dias hoje, os pais levando as filhas, empurrando as filhas às vezes, só porque o camarada tem grana. Ah não, esse não, aquele sim, aquele está legal. E não sabe que talvez a solidão do casamento, a infelicidade de uma união está por amor à riqueza. Lembra do texto que eu passei atrás? Eu escolhi alguém cheio do Espírito Santo. Pais que me ouvem, pais que estão aqui, pais que me ouvem, se alegre, traga os seus filhos, as suas filhas, tragam ele, deixa eles ficar na UAN aqui com a gente, deixa ficar o tempo que for, tem alguém cuidando deles, abençoando eles, sejam felizes, não leva tanto para a festa, um dia vocês vão buscar ele longe da casa do Senhor. Não tem festa maior do que estar na casa do Senhor. Se alegre, incentive ele a encontrar alguém aqui, porque a coisa melhor da minha vida foi o dia que eu entrei na igreja. Em novembro, 28 de novembro de 88, eu pus os meus pés na igreja, nunca mais os tirei. Louvado seja Deus. Encontrei aquilo que o Senhor me preparou. O Senhor me preparou algo lindo, maravilhoso. Casamento de quase 23 anos de casado. Louvado seja o Senhor. Fiquei 5 anos sem namorar na igreja. Vinha de uma vida errada. Não morri porque eu não encontrei namorada. Não morri, eu continuava firme no Senhor. A época que eu mais cresci na leitura e no conhecimento foi quando eu cheguei na igreja e li a palavra. Hoje a primeira coisa que os pais fazem é empurra para alguém, irmão, esteja atento. O relógio da vida passa também pelas escolhas. Sabe por quê? Pais que fazem isso um dia vão colher duros frutos. Porque filho não deixa de ser filho. Ainda que case, se der problema sempre vai cair na casa do pai e da mãe. Sejam prontos a escolher melhores. Escolhe, deixam ficar felizes de um dia encontrar um desses rapazes, dessas moças que estão aqui, ou de tantos outros. Não tem aquela história, fala, pastor, não tem ninguém lá na igreja para mim, então escolhe naquela outra igreja, mas não vai buscar lá fora, não vai ficar lá fora. Sabe por quê? A sua história vai ser mudada. A Bíblia diz que não há felicidade, água e vinho não se mistura. Quem está entendendo, diga amém. Porque seguir o Evangelho é radical. O chamado do Evangelho é radical. Aliás, quando a gente fala de radicalismo, a gente lembra do jovem, porque jovem ele é radical. Jovem ele é inteiro nas coisas, naquilo que ele está fazendo, ele é focado. Mas o chamado do Evangelho é para você ser radical. Abandona a velha vida. Não dá para você ficar com o pé em duas canoas. Não dá para você ser um cristão e viver no adultério, viver na prática da imoralidade. Não dá, não dá. Passa por suas escolhas, amém? Abandone o mundo. E talvez fique uma pergunta, então pastor, como eu fazer então, para que eu possa melhorar, para que eu possa correr atrás desse relógio da vida e não errar tanto? Primeira coisa, para você consertar, está no texto aí, verso 14, admita que você não sabe nada. Olha o que diz aí no verso 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Aí, admita, reconheça
Reconheça a mão do Senhor em todos os seus projetos e no seu futuro. Reconheça, irmão, não é a sua capacidade que levou você a ter 1, 2 carros, ou aquela casa linda que você tem, ou o trabalho que você tem, o emprego que os seus filhos têm, a faculdade que você conseguiu dar para ele. Não é a sua capacidade. Reconheça a mão do Senhor sobre você e sobre o seu futuro. Você pode falar assim, mas é até uma redundância falar que para um cristão reconhecer a mão do Senhor. Todos reconhecem, irmãos. Às vezes é balela a gente falar que todos reconhecem. Às vezes a gente quer que Deus esteja no nosso negócio, mas não estamos dispostos a se submeter a Ele, para que Ele possa colocar a mão dos nossos negócios e dizer: isso aqui não, isso aqui você não faz, isso aqui você não age assim, isso aqui está contra a minha palavra, isso aqui está contra os meus princípios. A gente só quer Deus no barco, mas não quer que Ele dirija. Aliás, a gente só fala que Ele é o caminho, mas sempre coloca Ele no banco do carona e quer que Ele não fala nada. Diz: fica aí, Deus, deixa que eu dirijo. Irmão, quem não sabe ser instrutor merece ficar no volante? Aliás, quem não sabe ser instrutor tem que ficar nem do lado. Às vezes, irmão, você está com Jesus, irmão? Está com Jesus. Passa a direção da sua vida na mão dele. Passa para ele e fala: Senhor, dirige a minha vida que eu não sei. E não fica sentado no banco do carona, não. Fica sentado atrás. Diz: Deus, pode tocar o caminho, a vida, porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aonde o Senhor me levar, eu estou seguro. Sai do volante da sua vida, sai do controle. Sabe por que algumas coisas você não melhora, não sara, não é curado? Porque você continua travado no controle. Tem pessoas que depois, no acidente, quando morre, às vezes o velocímetro está lá travado, velocidade alta, e a mão dele no volante. Podia ter entregado para alguém, podia ter dito que não estava bem, podia ter dito que estava com o coração muito ruim, mas estava nervoso e às vezes saiu, ou porque bebeu alguma coisa e morreu, porque estava no controle de uma vida descontrolada. Entrega o controle da sua vida na mão do Senhor Jesus. Quem me está entendendo, diga amém. Aleluia, aleluia. Então admita: Senhor, eu não sei nada. Senhor, é o meu orgulho, Senhor. Senhor, é o meu jeito, Senhor. Por isso que algumas coisas não vai. Senhor, eu admito, eu não sei nada. Admita outra coisa, admita que você não é grande. Está no texto aí, verso 14. Diz assim, nós lemos agora: ora, não sabeis que acontecerá amanhã, ou que é a vossa vida. A vossa vida é um vapor, uma neblina que logo aparece por um pouco tempo e logo se desvanece. Irmão, você já viu a neblina ficar o dia inteiro? Você já viu? Não fica, a não ser nas serras do sul lá, que às vezes fica alguns dias, mas logo vai embora. A neblina é um vapor que logo o sol vem. Irmão, está dizendo: a sua vida é uma passageira. Ninguém sabe quanto tempo vai ficar aqui. Irmão, daqui a 120 anos, o bebê que nasceu agora não estará aqui para contar a história. Será somente um retrato na casa de um dos seus netinhos. Dizer: aquele ali era o meu bisavô, meu tataravô. As coisas que eu tenho, a herança que eu tenho foi por causa dele. Só será lembrado disso. O que você vai fazer da razão da sua vida? A nossa vida é frágil. Aliás, o texto de Salmo, nós não vamos ler aqui, mas o texto de Salmo 90 fala disso. A vida do homem é como a erva: cresce, rejuvenesce, né? Fica revigorada, cresce, fica viva, murcha, seca-se e morre. A vida do homem é como a erva. E fala mais, no Salmo 90 diz: os dias dos homens são 70 ou 80, passar disso, enfado e canseira. Está na palavra. Os que vivem após 80, enfado e canseira. Não tem outra coisa. Quando você vê alguém de 80 anos reclamando, ele devia agradecer, porque a Bíblia diz que a vida do homem consiste em 70 ou 80. O que passar disso é canseira. A máquina vai trabalhando, mas aos poucos é Deus que dá o vigor. Mas devia estar grato, dizer: graças a Deus, Deus tem me dado vigor e graça. Mas a vida é passageira, nós somos frágeis. Admita. A terceira coisa, admita a sua dependência de Deus. Verso 15. Olha o que diz aí: em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe aquela expressão de dizer: se Deus quiser, né? A gente vai. Veio daqui, irmão, do texto. Aliás disso, devíamos dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, estaremos em tal lugar. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, estaremos aqui. Tem uma história, irmãos, que estava 2 caboclos, assim, desses caboclos trabalhando na terra, no campo, num sol escaldante como desses dias que fez agora.
E os dois estavam trabalhando, de repente um tira o chapéu, passa a mão no chapéu, passa no suor, diz: compadre, eu não aguento mais isso aqui não. Eu vou para a cidade grande, vou procurar algo melhor. O outro compadre, um pouco mais sábio, temente a Deus, disse: compadre, fala se Deus quiser. Ele disse: se Deus quiser, quer, se não quiser, eu estou indo assim mesmo. Deus não se agradou daquela petulância, daquela arrogância daquele homem. E Deus dá uma lição para ele. Havia um lago na frente de onde eles estavam trabalhando. E Deus faz aquele homem se transformar num sapo durante 10 anos. Todo mundo que passava ali conhecia a história, de repente viu o sapo maior que estava ali. E quando ele coachava, alguém dizia: ó, aquele sapo já foi um homem. Mas um dia ele desobedeceu a Deus, e Deus deu um castigo a ele, porque ele desobedeceu a Deus. Todo mundo conhecia aquela história. Passa os 10 anos, passa o tempo daquele homem ter aprendido algo. De repente ele volta novamente a ser homem, está trabalhando no campo e trabalhando no sol. De repente o mesmo compadre, o mesmo amigo, o amigo ainda muito mais sábio, muito mais temente a Deus. De repente esse rapaz passa a mão no cabelo novamente, na testa, diz: compadre, eu não aguento mais essa vida não, eu vou procurar vida melhor lá na cidade. O outro compadre diz: compadre, lembra da outra vez, fala se Deus quiser. Ele diz: se Deus quiser, quer, se Deus não quiser, a lagoa está aí. Tem gente que vive assim, se batendo no peito, arrogante, como se falasse com Deus com qualquer. Você sabia que essa história de Deus transformar alguém num sapo está na Bíblia? Mas não foi num sapo. Ele transformou alguém num animal. Vamos ler isso aqui. Eu gostaria que você lesse isso. Você diz: não acredito. Vamos lá, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Livro de Daniel. Gostaria que você lesse para ficar marcado na sua história de vida. Daniel capítulo 4, verso 32 ou 33. Aleluia. 4, 32 ou 33. Quem achou diz: glória a Deus. Olha o que está escrito, irmão: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com quem? Ele estava falando com quem aqui, irmão? Quem que era o nome do homem aqui? Era Nabucodonosor. Na época ele era o imperador. Sua morada será com os animais do campo. Te farão comer ervas como? Passarão quantos anos, irmão? 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens e de tudo o que há. Na mesma hora cumpriu-se a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens e comia erva como? O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Sabe por quê, irmão? Recusou da glória a Deus. Sabe o que aconteceu nesse dia aqui? Ele tinha tido um sonho. O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. Ele ficou incomodado que ele viu uma árvore que crescia muito e ficava grande. Todo mundo avistava, de qualquer parte do mundo avistava aquela árvore. E de repente aquela árvore foi cortada, com uma voz do céu, a árvore foi cortada e caía no chão, ficou só no tronco. Ele chamou alguém para revelar o sonho. Apareceu Daniel, aquele que tinha o espírito excelente, o espírito do Deus Altíssimo. Ele disse: ó rei, eu sei quem és. A árvore és tu e o seu reino. O seu reino cresceu e ficou gigantesco. Todo mundo reconhece o seu reino. O seu reino é grande como essa árvore, e abriga e dá fruto e flores e sombra para todo mundo. Mas vai chegar um dia que o Senhor dará ódio a uns anjos, e a sua vida vai ser cortada, e você cairá na terra e viverá com os animais, porque você ficou soberbo e orgulhoso. Está aqui, irmão, no texto. Está aqui no texto. Alguém que recusou dar dependência a Deus. Irmão, viva a sua vida para dar glória a Deus. Eu não estou falando isso para trazer medo a você. Eu estou dizendo que Deus ainda continua o mesmo. Quantas pessoas batem no peito, não sabem se estarão aqui amanhã. A Bíblia diz uma outra história, que Herodes, o mesmo Herodes, o rei Herodes Agripa, naquele quando estava com Jesus, a Bíblia diz que certa vez ele recusou da glória a Deus. Está escrito na Bíblia. Ele recusou da glória a Deus. Na mesma hora ele foi comido de vermes, porque ele recusou da glória a Deus, porque ele recusou glorificar o Cristo que estava para nascer. Eu quero dizer uma coisa para você: eu e você fomos chamados para viver o melhor tempo da nossa história. Eu e você fomos chamados para melhorar as nossas vidas, os nossos dias. O Senhor te chama hoje. O que você tem feito do seu tempo? Quem entendeu a história de Tiago aqui? O relógio da vida não para. Aliás, o relógio da vida não tem ponteiro. O
O relógio da vida ninguém pode saber marcar o momento ou a hora. Só se escuta o tic-tac. E quando a gente está na infância, o tic-tac é quase como se fosse uma canção de ninar. A gente vive displicentemente, vai gastando aquele tempo como criança. De repente chega a juventude, a adolescência, a juventude, e aquele tic-tac é quase uma música de balada, onde vai jogando a gente para frente. Parece que o 20 anos não chega mais. Eu queria ter 20 anos, eu queria tirar a carta, eu queria ser dono da minha vida. Parece que o 20 anos nunca chega, né? E aquela ânsia, e a gente vai vivendo. De repente chega a fase adulta, e a hora que a gente não se percebe, a gente olha para o relógio da vida, já foi metade da história dos nossos anos de vida. De repente a gente olha pelo espelho, e as marcas do tempo já estão no rosto. A marca já está no seu caminhar. E você se apercebe que o relógio da vida não para. Vai passando meia vida, e você já vai vendo que o relógio da vida tem andado bastante. E a qualquer momento, nós não sabemos a hora que vai parar. Tudo que eu e você temos que fazer é viver da melhor maneira, para quando chegar o último instante, a hora que parar os ponteiros, você dizer: valeu a pena cada segundo da minha vida entregue a Jesus, cada segundo da minha vida vivendo eu com a minha família. O Senhor te dá uma oportunidade nessa noite de ouvir a palavra de atenção. Melhore o seu tempo, melhore o que você tem feito com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, com o seu trabalho. Dá tempo ainda, o relógio da vida está na mão do Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do tempo. Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está. Fala com Ele. Fala com Ele. Aleluia. 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 Fala com Ele. Fala: Senhor, eu reconheço, Senhor. Eu reconheço, Senhor Jesus. Eu reconheço que sem o Senhor nada somos. Fala com Ele: Senhor, eu reconheço, Deus, a total dependência do Senhor. Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele que sem Ele você não é nada. Fala para Ele, irmão. Não fala da boca para fora. Fala: Senhor, eu reconheço, Deus. Eu ouvi a história, Nabucodonosor bateu no peito, achou que era grande, ficou como um animal, andando, caminhando. Viveu como animal durante 7 anos para aprender que Deus é o Senhor, o Altíssimo sobre toda a terra. Quantos anos você vai ter que caminhar com essas dificuldades para entender que Deus é Deus na sua história? Quantos anos você vai ter que caminhar assim? Clama a Ele. A sua salvação está em jogo, a sua família, os seus filhos. Para de dizer eu. Diz: Senhor, o que eu preciso fazer? Reconheça que você não é grande. Reconheça que você não sabe nada. A Bíblia diz: não sabeis se amanhã você vai estar aqui. Fala com Ele, fala: Senhor, e se amanhã eu não estiver aqui? E se hoje for meu último jantar em família? Por que tanta ranzinza? Por que tanta mágoa? Por que tanto apontar de dedo? Por que tanta tristeza? Por que tanto falar e tanto apontar de dedo? Fala com Ele: Deus, eu preciso ser outra pessoa. Reconheça que sem Deus você não é nada. A Bíblia diz que um dia eu e você estaremos ante o tribunal de Cristo e daremos conta de tudo que nós fizemos nesse corpo aqui. Então, quando você vai abandonar o adultério? Quando você vai abandonar a imoralidade sexual que você tem vivido? Quando você vai abandonar a homossexualidade? Quando você vai largar os vícios que tem arrebentado com a sua família, com a sua finança, com a sua história? Abandona as drogas, abandona. Quando você vai dar uma parada, uma reduzida no trabalho, antes que o infarto chega, antes que você tenha alguma dificuldade muito séria e não possa conviver com os seus? Pare enquanto é tempo. O relógio da vida está correndo. Fale com Ele, feche os seus olhos. De Deus: Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Pai. Nós ouvimos a sua palavra aqui, ó Pai. A carta de Tiago ainda, ó Pai, fala conosco. Ainda fala comigo e com meus irmãos. Ainda dá tempo, Senhor. Ainda dá tempo de nós acertarmos os ponteiros, Senhor. Eu estou acertando os ponteiros com o Senhor nessa noite. Não há dinheiro que compre um dia de vida, Senhor. Os meus bens, tudo que eu sei, o meu intelecto, o meu trabalho, as minhas conquistas, nada é meu, Senhor. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. O meu trabalho, o meu casamento, a minha casa, tudo que eu sei, tudo que nós somos, tudo do Senhor Jesus. A sua palavra é soberana. Senhor, muda a nossa história. Fala comigo e com meus irmãos. Dê uma nova chance, Senhor. Dê uma nova chance, Senhor. Ainda dá tempo.